Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para comentar a prova de primeira fase do 39º Exame de Ordem. Agora vamos falar sobre a prova do Estatuto da Criança e do Adolescente. Duas questões 43 e 44 da prova branca no gabarito tipo 1. Vamos lá, Carlos e Joana, pais da criança Paula, estão dissolvendo a sua união estável, ainda sem judicialização, detendo Joana a guarda de fato de Paula, enquanto não regularizados os regimes de visitação ou compartilhamento da guarda. Por razões profissionais, Carlos mudou-se para o município contíguo, a de sua residência de Joana e Paula. Ocorre que Carlos, estando insatisfeito com algumas decisões de Joana sobre a vida da criança e não mais conseguindo ajustar amistosamente tais questões, precipitou o ajuizamento de processo para regulamentação da guarda e pensionamento no juízo da comarca em que está residindo. Joana, portanto, procura você, advogado, para representá-la. Pessoal, essa questão envolve um diálogo de competência jurisdicional, certo? Você não pode confundir essa situação com os casos lá do direito civil, da parte do direito de família. Sim, estamos ajuizando um processo para a regulamentação da guarda, valor de pensão, né, ofertamento aí de pensão alimentícia, pensão provisória. O certo é que, nesse caso, devemos observar o regramento do Estatuto da Criança e do Adolescente em diálogo, obviamente, com o Código Civil e o Código de Processo Civil. E aqui nós temos uma discussão da questão da competência. Qual o juízo competente para julgar esta ação? Chamo a atenção para vocês, essa questão foi muito discutido para uma possível anulação. Mas por que, Renato? O fato é simples. Súmula do STJ, súmula 383, diz o seguinte: a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor em princípio do fórum de domicílio do em princípio do fórum de domicílio do detentor da guarda. Ou seja, a questão diz: Carlos, Joana adotaram a criança Paula. Carlos se mudou, Joana continuou morando no mesmo local. Quem ajuizou a ação de maneira antecipada foi exatamente o pai, Carlos, que está morando em um outro domicílio que não é o domicílio de quem detém a guarda, que no caso é o domicílio de Joana. A súmula 383 diz que a competência para o julgamento, para o processamento desta ação é o juízo do domicílio de quem detém a guarda. No caso, é a Joana. Mas Carlos iniciou o processo, ajuizou a ação no domicílio, no juízo de seu domicílio. Por que essa questão foi amplamente discutida? Muita gente pedindo a sua anulação. E cuidado, a questão não foi anulada, porque nós temos uma jurisprudência também do STJ. Essa jurisprudência ela é recente, de 2020, que diz exatamente o oposto. Processo civil, regras procedimentais, princípios do melhor interesse da criança e do juízo imediato, e diz que a determinação da competência em casos de disputa judicial sobre a guarda ou mesmo a adoção de infante deve garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique a flexibilização de outras normas. Ou seja, se você analisar aqui, a letra D, ela fala o seguinte: a guarda é irrelevante para fins de determinação da competência, devendo ser processado o feito em razão do melhor interesse da criança, seja qual for o fórum inicialmente escolhido. Então, muita gente entendeu que a resposta correta seria, portanto, a letra D, com base neste entendimento do STJ de 2020. Pessoal, a banca, a FGV analisou todos os recursos e entendeu que essa questão não deveria ser anulada e, portanto, deu prevalência. Obviamente, e nesse caso não há que se, pelo menos no meu ponto de vista, de se criticar a banca, a FGV, entendeu que a letra B é a questão correta. A competência para esse processo de regulamentação de guarda e pensão incumbe ao juiz da comarca de residência de Paula e não de Carlos, pois a guarda é de fato, já basta para tal fixação. Levou em consideração aí, portanto, o entendimento da súmula 383. Pessoal, eu sempre chamo a atenção para vocês em relação a isso. Leitura de letra de lei, leitura de súmula, a OAB, a FGV adora. É lógico que a FGV iria se apegar à redação de uma súmula em detrimento a um entendimento que, obviamente, sequer ele é pacificado. E aqui, nessa discussão, ele nem fala
exatamente na discussão sobre, né, o que a questão trouxe, que era guarda e pensionamento. Mas, na verdade, fala sobre, em caso de disputa judicial, sobre a guarda ou mesmo a adoção, né, de infante deve garantir a primazia do melhor interesse da criança. Então, pessoal, fica atento. A competência para discutir quando eu tenho um menor de idade será do juízo de quem tem, de fato, a guarda do menor. Resposta correta. Letra B. Próxima questão, pessoal. Aqui a gente vai trazer a questão número 44, que diz que Eduardo adotou o Bernardo, criança de 2 anos, regularmente e de forma unilateral, tornando-se seu pai. Quando Bernardo completou 3 anos, ou seja, somente 1 ano depois, Eduardo, infelizmente, faleceu vítima de um infarto. Ou seja, quem adotou acabou falecendo 1 ano depois. E aí, ele não deixou nenhum parente conhecido. Maria, a mãe biológica de Bernardo, sempre se arrependeu de tê-lo enviado à adoção, sabendo do ocorrido e ciente de que não há o restabelecimento do vínculo de poder familiar, pelo fato de ter ocorrido a morte do adotante, Maria o procura como advogado para buscar uma solução que permita que Bernardo volte a ser seu filho. Pessoal, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. O artigo 49 do ECA diz o seguinte: a morte dos adotantes não reestabelece o poder familiar dos pais naturais, ou seja, a mãe biológica, pelo fato de quem adotou ter falecido sem deixar qualquer pessoa que possa ficar responsável por essa criança, a mãe biológica não vai, certo? De maneira automática, ter reestabelecido o vínculo familiar. Portanto, a resposta correta dessa questão é a letra B. Ela deverá se candidatar à adoção de Bernardo da mesma forma e pelos mesmos procedimentos que qualquer outro candidato. Bem, eu sei. 2 coisas que eu sempre chamo a atenção para vocês em sala de aula. Primeiro, muitas vezes a lógica no direito, ela não vai prevalecer. Se você analisa uma questão dessa, não conhece o tema e você vai tentar chutar utilizando-se da lógica, você vai errar. Porque qualquer pessoa de conhecimento vulgar, ou seja, de conhecimento médio, que não tem de fato aqui o entendimento sobre a norma, vai entender que a mãe biológica, nesse caso, já que não ficou ninguém, caberia a ela retomar, né, esse vínculo familiar. E não é isso que diz aqui o artigo 49 do ECA. Portanto, a lógica muitas vezes ela pode te trair. Outra coisa que eu sempre falo em sala de aula, pessoal, por favor, deixem de lado os seus sentimentos, as emoções, sejamos frios, sejamos calculistas. O interesse aqui é passar na prova da OAB. Critiquemos a norma prevista no artigo 49 por ser, de fato, aqui afastar, né, qualquer tipo de vínculo familiar que a mãe poderia ainda buscar em relação ao filho adotado. Considerando que a parte, o pai ou a mãe que adotou ainda estão vivos e presentes na vida da criança, obviamente, é de fato melhor, observando o melhor interesse do menor, que esse vínculo ele não volte a ser estabelecido, a não ser que seja o interesse da criança depois que ela já ganha certa idade. Agora, de fato, nessa circunstância em que o pai que adotou faleceu e você tem ninguém para sucedê-lo, tá? De fato, aqui a gente tem uma certa crítica, ela pode ser feita ao artigo 49 do ECA, mas não interessa pra gente essa crítica agora. Interessa passar na prova do OAB. Portanto, vamos conhecer os conceitos. Resposta correta aqui, letra B. Valeu, pessoal!